Bom dia a todos e a todas. A Universidade Estadual de Santa Cruz, através da Assessoria de Comunicação, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Pró-Reitoria de Extensão, tem a honra de recebê-los para a realização do workshop de Comunicação e Divulgação Científica. Este evento tem o objetivo de interagir com os produtores de notícias e conteúdo, no sentido de ampliar a divulgação na produção científica desenvolvida aqui na nossa instituição. Significa mais um ponto de partida rumo a um maior compartilhamento de conhecimentos e formas que contribuam para a promoção e difusão de informações científicas em prol da comunidade. Sejam todos bem-vindos. Para darmos início às nossas atividades, nós convidamos ao palco o magnífico reitor da UESC, o professor Dr. Alessandro Fernandes de Santana. Convidamos o nosso vice-reitor, o professor Dr. Maurício Moro. Convidamos a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Fernanda Amato Gaiotto. Convidamos o pró-reitor de Extensão, professor Cristiano Bahia. E convidamos o assessor de comunicação, jornalista Jonildo Glória. Pode sentar, professor. Nesse instante, nós queremos registrar publicamente o agradecimento à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB, por oportunizar a presença neste evento de sua diretora de Políticas e Programas, professora Saada Josefina Loed Mendes Palmeira. E, nesse instante, passamos a palavra ao magnífico reitor da UESC, o professor Alessandro Fernandes de Santana. Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero cumprimentar o vice-reitor da nossa universidade, o professor doutor Maurício Moro, cumprimentar o nosso assessor de comunicação, querido Jonildo Glória, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora Fernanda Gaiotto, pró-reitor de Extensão, professor Cristiano Bahia, cumprimentar ainda colegas da nossa universidade, docentes, técnicos, também os discentes, mas de maneira muito especial, os profissionais da área de comunicação que se fazem presentes aqui hoje, os estudantes da área de comunicação. Quero cumprimentar ainda o professor doutor José Alfredo, diretor executivo do CEPED, que está aqui presente, de maneira muito especial a doutora Saada Loed, representando aqui a SECT, que vem contribuir com o nosso evento. Eu queria me dirigir de maneira bastante breve, mas para falar sobre a importância desse evento aqui hoje. Há algum tempo, na realidade, para ser mais preciso, quando a nossa universidade completou 30 anos de existência, nós fizemos um encontro com os profissionais da área de comunicação da nossa região. Naquele momento, o objetivo era apresentar aos profissionais da área de comunicação o que a nossa universidade tinha evoluído ao longo de 30 anos enquanto universidade. E, a partir dali, surgiu a ideia de fazermos uma parceria entre a universidade com os profissionais da área de comunicação. Isso, na nossa universidade, envolve, obviamente, tanto profissionais do curso de comunicação, como profissionais da TV UESC, da Rádio UESC. Temos profissionais que desenvolvem também blogs aqui na nossa universidade. Quero, inclusive, me referir à professora Thalita, é um prazer tê-la aqui, fazendo um evento como esse. Temos também um profissional de direito que adentrou na área de educação, que é o professor Guilhardes, que está aqui também. Então, nós queremos fazer essa interação, só que de uma maneira mais acadêmica. Então, o objetivo de hoje, que temos aqui o workshop da comunicação com a divulgação científica, é que nós queremos fazer um primeiro momento, onde, a partir daqui,
possamos construir um cronograma de qualificação permanente dos profissionais e dos estudantes da área de comunicação, onde os profissionais da área de comunicação que já exercem a sua profissão com muito primor no dia a dia, poderão estar junto com a universidade desenvolvendo aqui também suas atividades de pesquisa e também participando das atividades de extensão. Eu acho que é uma relação de fato onde nós podemos chamar de ganha-ganha, onde ganha a universidade ao interagir com os profissionais que estão no mercado, com toda uma experiência de vida já estabelecida, principalmente os nossos estudantes, que poderão fazer o link entre aquilo que é aprendido em sala de aula com profissionais que já estão, de fato, atuando na área. Mas ganham também esses profissionais ao ter acesso à possibilidade de fazer pesquisas em nossa universidade. Nosso desejo também é que os profissionais da área de comunicação que se inscrevam nesses nossos eventos possam ter o acesso às nossas bibliotecas. Quando eu falo nossas bibliotecas, porque eu estou falando daquela de espaço físico, mas também as bibliotecas virtuais, que são as assinaturas de revistas da área que nós temos. Então isso é muito importante para nós. E o mais importante ainda é fortalecer a divulgação de tudo o que acontece, não apenas na universidade, mas na região, de uma maneira cada vez mais qualificada. Então, esse evento hoje é feito para os profissionais da área de comunicação, feito também para estudantes que possam participar, mas de maneira mais afetiva, é para os profissionais da área de comunicação, que são muito importantes para nós, principalmente quando nós temos aqui profissionais com um primor ético. Em tempos de fake news, é fundamental dizer que a ética ela é fundamental também para a comunicação. Então eu desejo aqui a todos e todas um evento extremamente profícuo, mas eu não poderia deixar de ressaltar o protagonismo da Ascom nesse evento. Então eu queria nominar toda a equipe da Ascom, começar pelo assessor Jonildo, Glória, pelo Valério, pelo Tiago, pela Ike, pegamos também o Marcos e pegamos a Júlia. É uma equipe coesa, mas uma equipe que tem feito um papel importante, não apenas na universidade, mas também contribuindo para a sociedade. Eu tenho certeza que ao longo da manhã teremos aqui muito maior o público, porque são 60 inscritos, alguns deles nesse exato momento estão com seus programas de comunicação, mas acredito que a partir de hoje a gente possa sair daqui com um cronograma de ações permanentes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Universidade Estadual de Santa Cruz. Um abraço fraterno a cada um e a cada uma. Bom, eu queria aqui registrar o apoio que este evento recebe do Centro de Inovação do Cacau, do SIC, também do CEPED, da Editos, que é a editora da UESC, da imprensa universitária e da coordenação de manutenção Coman. Neste momento, eu quero agradecer a participação da senhora, professora, e dos senhores aqui neste ato de abertura, ao tempo que solicitamos que retornem aos seus lugares, permanecendo aqui no instante com o assessor de comunicação, Jonildo Glória, que atuará como mediador da mesa redonda sobre o tema A Importância de Divulgar Ciência para a Sociedade. Por favor, jornalista Jonildo, o senhor que será o mediador, sente-se ao centro, por favor. Não vamos tirar ali aquela... Tá bom. Então vamos, dar continuidade e vamos integrar... Nada assim. Pois não, professor. Estamos aqui fazendo montagem da mesa, só isso. Me permitam em delicadeza, mas é que eu queria cumprimentar toda a equipe da UESB. Eu pediria até que levante, por favor, que é uma co-irmã nossa, e peço até uma salva de palmas. A equipe da UESB tem um papel importante, inclusive com TV e com rádio UESB. Lá, sejam muito bem-vindos aqui e levem um abraço fraterno ao reitor Luiz Otávio. Muito bom tê-los aqui. E me desculpe a indelicadeza, mas eu não poderia deixar de registrar. Ok, professor, muito bem lembrado.
Nós vamos agora convidar para integrar a mesa redonda sobre a importância de divulgar ciência para a sociedade a diretora de Políticas e Programas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB, a professora Saada Josefina Loed Mendes Palmeira. Convidamos também a nossa diretora da Editos, a editora da UESC, a professora e jornalista Rita Virgínia Alves Santos Argolo. E convidamos o pesquisador do Departamento de Ciências Biológicas do DCB, o professor Leandro Lopes Logécio. Montada a nossa mesa redonda, eu passo a palavra ao assessor de comunicação, Julio Glória, para a condução dessa atividade. Pois é, gente, bom dia. Bom dia aos meus colegas, bom dia aos docentes, aos discentes, que estão ao reitor, vice-reitor, que está aqui conosco, professor Maurício. Eu quero, neste momento, agradecer. É um momento que eu acho justo os agradecimentos à FAPESB, à SECT, por ter disponibilizado a professora Saada a estar conosco aqui. Vai ser muito importante para todos nós. A Editos, Rita, por tudo que vocês contribuem para esta região e para o Brasil, né? Pela qualidade, pelo zelo, enfim, pela produção exuberante que é da nossa editora. Ao CEPED, ao professor José Alfredo, que tem um esforço imenso em transformar o CEPED nesse centro importante de difusão de informações tecnológicas e sobre informáticas. E o SIC, daqui a pouco nós teremos aqui o professor Cristiano Vilela, mas o SIC, o Centro de Inovação do Cacau, que vocês vão ter oportunidades também de conhecer, é um dos mais importantes centros nesse momento de pesquisas e desenvolvimento de inovação sobre a produção do cacau e chocolate. Bem, esse workshop de comunicação e divulgação científica é um compromisso, como já foi dito, da reitoria desta universidade e é uma iniciativa da assessoria de comunicação, juntamente com todos os veículos, os setores que já foram colocados aqui. Mas eu queria, antes de a gente destacar o seguinte: sábado, dia 8, nós vamos celebrar o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico. Parabéns a todos os pesquisadores que estão aqui e a todos aqueles que fazem ciência. Essa data, essa lei de 2008, ela é uma homenagem à sociedade brasileira pelo progresso da ciência, que foi criada em 8 de julho de 1948. O objetivo da data é chamar atenção para a pesquisa científica produzida no país e estimular os jovens pelo interesse com a ciência. É um papel nosso, comunicadores, estarmos sempre estimulando, divulgando todas as ações relacionadas à pesquisa científica, porque ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, nas diversas áreas. Todavia, o conhecimento gerado pelos cientistas, pelas universidades, ele não alcança os vários segmentos da população que poderia ser beneficiada com essas informações, né? Infelizmente, a gente não. E aqui a UESC, produtora de conhecimento científico de alto nível, com reconhecimento internacional. Esse evento busca a sensibilização, como já foi colocado muito bem pelo reitor, e a capacitação dos profissionais de comunicação responsáveis pela interlocução entre as instituições e a sociedade. E esse painel destaca a importância de divulgar a ciência para a sociedade. É exatamente o que nós buscamos como resultado desse evento. E os expositores, nós temos a professora Saada, né? Saada Loed, que é diretora de políticas de programas da FAPESB, da SECT. A professora Rita Virgínia,
jornalista e diretora da Editos e também do Departamento de Letras da Universidade, do curso de comunicação da universidade. E o professor Leandro Logércio, pesquisador Leandro Logércio, é do Departamento de Ciências Biológicas, DCB. A todos, bom dia e sejam bem-vindos. Vamos começar com a professora Lued. Com a professora Saada Lued, ela vai falar a importância de divulgar a ciência para a sociedade dentro da sua área de... Vou fazer aqui porque aí eu posso seguir. Olha, bom dia a todos. Agradeço muito ao convite da UESC para que a SECT e a FAPESB pudessem participar deste evento. E a Ronildo, que eu acabei de conhecer, ao reitor, aos vice-reitores e aos pró-reitores. Tá? Começo dizendo que escolhi essa imagem para me apresentar, porque essa é a imagem da pessoa que usa a burca. Eu tenho muita dificuldade em falar em público, por isso essa imagem revela eu tenho uma descendência árabe que deixa também atávica essa relação. Este grafite é da Samia Hassani. Ela grafitava nas ruas de Cabul, no Afeganistão, e provavelmente está fora de lá, ou a gente não sabe onde ela está. Tá? Eu sou mestre em Comunicação, Imagem e Informação pela Universidade Federal Fluminense. Comecei aqui na UFBA, fiz todo o material, mas tive que mudar para o Rio, e meu orientador, que era o Wilson Gomes, disse que não. Aí eu recomecei na UF e terminei com a área de comunicação, que sempre foi minha área, minha cachaça, vamos dizer assim, é a área que eu gosto de trabalhar. Eu passei muito tempo em TV pública, tenho, vamos dizer assim, uma trajetória multifacetada, venho principalmente na área de comunicação e televisão. Venho para a SECT, com a perseguição que todos sofremos a partir de 2017, mais ou menos, 16, início de 2015. E começo a trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na Diretoria de Políticas e Programas. Então, nós vamos conversar com a divulgação. A ideia, eu gosto muito de trabalhar com a imagem. Essa imagem, divulgação da ciência para a sociedade, diz o seguinte: a gente precisa realmente nascer, né? Como o sol, nascer e começar a ter visibilidade para toda a sociedade ou para grupos da sociedade. Então, acho que isso é fundamental. Mas, quando a gente fala em divulgação da ciência para a sociedade, ela é muito ampla. E era bom que a gente fragmentasse isso. Aí, deixa eu voltar um pouquinho. Deu tilt? Então, pode voltar. A gente está falando de formatos e públicos. Qual é o tipo de formato? Que público a gente quer atingir? Deixa eu tentar. A próxima imagem. A próxima imagem, aqui. Okay. Então, a gente está falando de, acho que, duas coisas, porque a gente não atinge todos ao mesmo tempo e a gente atinge com formatos de comunicação, né? Com formatos, seja matérias jornalísticas, seja todo o processo de assessoria de comunicação. E nós temos a UESC no nosso DNA. Tá? Eu vou começar a falar de coisa aqui que a UESC estava presente e outras universidades vieram depois. Vou seguir assim. Tá? A gente está falando de formatos e públicos. A primeira coisa que foi feita quando a ex-reitora Adélia Pinheiro estava na SECT foi, no dia 8 de julho de 2019, lançar o Bahia Faz Ciência. Este é um formato que a gente tenta atingir, se você puder, mesmo aqui, o próximo. Ele é lançado no dia 8, que é o Dia do Pesquisador e da Ciência, o Dia Nacional. E o objetivo deste material ele é feito para a imprensa.
ele ajuda a estimular a participação da imprensa na construção de uma cultura científica. A palavra cultura eu acho fundamental a gente anotar. Quer dizer, acho que é importante a gente pensar sempre a ciência como um processo cultural. A gente precisa transformar isso realmente numa coisa essencial para todos. Já é, mas eles não sabem que é. E ela foi estruturada com uma temporalidade e este público-alvo. Então, as matérias são disponibilizadas todas segundas-feiras, com foto e texto, proporcionando à imprensa pautas regulares e acesso a uma nova matéria de jornalismo científico a cada semana. Então, este pensamento do Bahia Faz Ciência tinha no DNA Adélia Pinheiro e Gesil Amarantes. Então, a UESC faz parte dessa história aqui, que eu acho que é uma coisa mais bem-sucedida que a gente tem sistematicamente. Isso tem alcançado vários jornais semanalmente. Então, é um modelo que pode ser replicado. Isso que eu acho mais importante também. Estava conversando, porque a gente teve algumas mesas redondas antes de começar essa. Aí, a próxima, eu trago só uma ideia. Eu trouxe o último mês, tá? Aqui foi Pesquisadores do Chocolate, saiu na página da Academia de Ciência da Bahia e sai no Jornal à Tarde. E saiu em outros veículos. Eu só peguei 2 para mostrar que, cada vez que a gente lança um produto, é baseado também, eu me esqueci de colocar, no produto. A gente procura as pesquisas que tenham um produto final, porque isso interessa à mídia impressa, televisiva e radiofônica. E aí a gente também, aqui, são pesquisadoras da bioindústria, que é um caminho que também é muito forte para os próximos anos, na produção de cosméticos tecnológicos. Peguei também 2 matérias onde saíram para a gente ver, mas saem 4 ou 5 ou 6 veículos toda semana. Obviamente, a ciência que se fazia antes de 2000, na Bahia, antes de 2019, quando é lançado, não era tão conhecida quanto a gente está vendo agora, mas é para públicos segmentados, jornais, tem muita coisa de barreiras, a gente vai vendo. Eu ainda não consegui mapear tudo, mas vou fazer isso quando eu vim fazer doutorado aqui, não é isso? Pesquisadores baianos criam um novo aplicativo que gerencia dados de saúde. Estes pesquisadores foram financiados por um projeto da FAPESB, chamado Inovativa, mas eles entram no Bahia Faz Ciência por causa do produto que já está pronto, e aí eles entram e começam, e a gente repercute isso. Eu trouxe 2 matérias. E, por fim, a 4ª matéria, puder passar. Essa aqui eu só botei, que foi dessa semana. Aqui são os veículos que eles saíram, Tribuna, Portal, etc. Então, cada semana você tem uma força deste material aí acontecendo. A outra ação de comunicação que a gente faz é a próxima página, que é o Observatório. O Observatório também tem a ajuda da UESC e de outras universidades, mas eu vou me concentrar na UESC aqui, porque estou na casa deles. O Observatório ele é uma plataforma de dados de ciência, tecnologia e inovação, de pesquisa e pesquisadores. A próxima tela, a gente vai ver como entrar ali, o que tem. É uma plataforma que está em evolução, mas é uma plataforma de dados. Passa, se quiser deixar aqui. Pronto. Essa plataforma a gente acessa pelo Infovis Bahia, que é o caminho que o governo está achando de deixar dados públicos. Temos muito que desenvolver ainda, porque é fundamental que os dados sejam públicos, cada vez mais. O sigilo é exceção, a regra devia ser tudo público de dados, para que vocês, pesquisadores, pudessem entender tudo o que é feito pelo governo. Aqui a gente tem 2 quadros, um mostrando quantos centros universitários e outra distribuição por territórios.
mas tem várias fórmulas que pode ser feita dentro dessa plataforma Infovis, na área de ciência, tecnologia e inovação. A próxima é o que está sendo lançado, que pode ir para a próxima, que é a plataforma, o Sistema de Mapeamento das Competências Científicas da Bahia, que foi desenvolvido aqui na UESC, que está sendo retrabalhado com a UNEB e com a UFES, que integra as informações de pesquisadores de universidades estaduais do Estado. Possibilita identificar competências, pesquisas, a pesquisadores que estão de fora, quem está trabalhando com tal assunto. É uma plataforma de divulgação do que é feito na UESC, nas universidades estaduais. A gente tem outro projeto de popularização, que são as praças da ciência. Nessa nova formatação, a gente traz ela para dentro das escolas, para criar um projeto, uma ideia de pertencimento, cuidado e manutenção. Nessa etapa, agora, 6 próximas praças, vai ter uma aqui em Itabuna, no complexo. Gostaria muito que o pessoal da pesquisa pudesse acompanhar e fazer as feiras, o que viesse a ser feito de eventos também, utilizassem essa praça. Ela tem um novo design e busca proporcionar acessibilidade. Pela primeira vez, vai ter os equipamentos lúdicos, são brinquedos. Eles vão poder, cadeirantes vão poder utilizar esses equipamentos. Então, você também vai ter, enquanto sequência didática, diminuir o preconceito, trabalhar toda essa questão de com deficiência e sem deficiência. O público-alvo, a praça chegando, ela está próxima do seu público-alvo, que são os iniciantes da ciência. É muito importante que a gente comece muito cedo a falar de ciência. Programas infantis, os nossos influenciadores, né? Aqui é o modelo da praça, o próximo. Não, o próximo pode deixar anterior, só para eu mostrar um pouco aqui. Está vendo? Cadeirante, cadeirante, todo o resto é feito para que você tenha uma certa... Todos possam acessar ao mesmo tempo, não só cadeirantes. Na escola onde vai ter implantada, tem basquete para cadeirantes, eles vão... Isso vai ser bacana, já estamos em diálogo com eles. A próxima é o Conecta Bahia, que é um projeto que a gente tem de levar Wi-Fi grátis nas praças públicas, junto com as prefeituras. Isso proporciona uma coisa que é difícil no interior, você ter acesso, às vezes, a sinal, mesmo que você tenha pacotes. Quando eu viajo, eu sinto muito falta disso. E a maioria da população, às vezes, nem tem, porque a gente está falando que a nossa população é mais pobre do que remediada, vamos dizer assim, como nós. Então, a gente cria uma ambiência onde há a possibilidade de popularizar a ciência também, porque eles estarão em algum lugar com estes acessos. Finalizando, falta só... Aí a boa notícia, né, que a gente tem que dar no final. Os editais da FAPESB para a popularização da ciência, em 2021, foi dado 300 mil para eventos. Em 2022, 1.500.000. Em 2023, que deve vir agora, ou no final de julho, início de agosto, 3 milhões para projetos de popularização da ciência. Isso são projetos de eventos, mas isso potencializa, a ideia da gente potencializar projetos de popularização da ciência é uma forma da gente divulgar para toda a sociedade. Então, é isso. Obrigada, fico aqui para o final. Bem, obrigada, professora Saada. Parabéns, porque a notícia final foi maravilhosa, né? Bem, agora a professora Rita. Eu não tenho notícia para dar. Eu acho que não tem notícia? Mas você já é a notícia. A Rita já é a notícia. Eu acho isso justo. É sempre a notícia boa ter a Rita com a gente, né? Obrigada. Então, como eu não tenho notícia para dar e como esse
me parece ser o primeiro encontro, eu tentei fazer uma apresentação de alguma forma didática, até pela lida como professora. Então, a proposta é essa, discutir a importância de divulgar a ciência para a sociedade, mas eu queria começar falando sobre universidade. O que é uma universidade? Eu costumo dizer que a universidade ela é essa estrutura física, que está abrigando a gente aqui agora, mas ela é muito mais do que isso. Porque a gente sabe que sem essa estrutura, somente essa estrutura física, não resolve nada, não faz nada, não realiza nada. Então, a universidade somos todos nós, da comunidade acadêmica, docente, técnico-administrativa e discente, e também a comunidade externa, porque nós estamos aqui para atender a comunidade externa e para pensar as questões que estão em torno do dia a dia da comunidade externa. Nesse sentido, a universidade ela é responsável, a universidade, os institutos de pesquisa, todos de um modo geral, nós somos responsáveis pela produção de conhecimento e pela troca de conhecimentos com a comunidade externa, entendendo a comunidade externa como o nosso entorno, o bairro Salobrinho, como a nossa cidade, Ilhéus, as cidades circunvizinhas, Itabuna e a região Cacaueira como um todo, expandindo o extremo sul, a Bahia, o Nordeste, o Brasil, e, muitas vezes, nesse processo de internacionalização da universidade, essa troca também é externa, também é no âmbito do exterior, dos países da América Latina, de um modo geral, mas para além da América Latina também. Então, nós somos responsáveis, como professores, pesquisadores, coordenadores e atuantes no processo de extensão. Por que eu digo isso? Porque o resultado do conhecimento produzido na universidade ele não vem só da pesquisa, ele vem também da pesquisa. Daí o princípio constitucional da indissociabilização, isso o professor Cristiano vai dizer o termo melhor do que eu, porque eu fiz fono durante anos, mas engulo algumas palavras ainda. Indissociabilidade, eu sabia que ele ia saber falar melhor. E a gente precisa ceder nessas horas. Então, diante do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a gente não pode só pensar em pesquisa, principalmente agora, nesse momento em que a gente discute e implanta a curricularização da extensão. Então, de todos esses três âmbitos que não podem caminhar sozinhos, a gente tem ações da universidade sendo realizadas. A gente tem conteúdo, a gente tem reflexão, a gente tem material o tempo inteiro borbulhando dentro da universidade. Só que, muitas vezes, esses materiais ficam presos, não só dentro das universidades, mas dentro dos nichos da universidade, porque a gente vive nichos. A gente não se conhece muitas vezes. Eu conheço a professora Fernanda porque ela fez yoga comigo um tempo. Não conheço da universidade, eu conheço das práticas de yoga. Ela está no departamento dela lá e eu estou no outro. Eu almoço dentro de uma sala fechada, não circulo, tenho esse problema, tenho mais dificuldade ainda de fazer troca. E a gente precisa fazer isso. Eu assumo a minha culpa, a minha responsabilidade. A gente precisa transitar, trocar. Esse é um aprendizado nosso que eu vou chamar a atenção mais à frente. Você volta um pouquinho, por favor. Então, a gente precisa pensar nisso, que nós somos os responsáveis por esta produção de conhecimento, por essa sistematização de conhecimento, mas que a gente também tem que pensar isso nos diversos âmbitos, do âmbito da ciência dura, enfim, das ciências sociais, humanas, mas também culturais, das artes. Tudo isso passa pela produção do conhecimento acadêmico. A gente precisa pensar também que nós não somos os grandes solucionadores de problemas sociais, mas a sociedade nos banca, a sociedade paga os nossos salários, a sociedade financia as nossas pesquisas, os nossos estudos, as nossas bolsas de extensão para os nossos estudantes, a sociedade financia o Pop Ciências, e a gente precisa trazer respostas para a sociedade. Não adianta eu chegar a um ponto de reflexão, trabalhar no meu laboratório ou na minha comunidade, entender um fenômeno e esse fenômeno ficar restrito à comunicação entre pares. Eu preciso levar isso para a comunidade, mas nós, professores, não aprendemos isso. Malmente aprendemos a dar aula quando fazemos algum curso de licenciatura.
Eu acho que nós três aqui fizemos bacharelado. Eu fui entender mais ou menos o que era isso quando eu fui para o mestrado e doutorado. Quando fui para a especialização, que tinha uma disciplina que voltada para a didática, e quando fui para o mestrado e doutorado em educação. Por que eu fui para lá, para a educação? Porque eu precisava entender o que era isso. Eu aprendi a ser jornalista. Mal aprendi a ser jornalista. Não aprendi a ser pesquisadora, nem a ser professora. Então, nesse sentido, é responsabilidade nossa, sim, mas nós temos limitações, e eu vou dizer isso lá no futuro. E reforçando essa questão da indissociabilidade. E aí, para tentar entender melhor esse cenário, a gente divide a comunicação em dois aspectos, que é a comunicação científica e a divulgação científica. Esse evento hoje se volta para a comunicação científica, mas eu não posso deixar de falar, né? Se volta para a divulgação científica, mas eu não posso deixar de falar da comunicação científica, que é essa que a gente vai aprendendo a fazer na lida do dia a dia. A gente tem as normas. Como é que escreve um paper? É assim, tal, a ABNT, ou APA, né? ou outra norma que a área específica usa, e qual é a regra do evento, qual é a regra da revista. A gente aprende, de algum modo, na prática diária, a fazer essa comunicação entre pares, com dificuldades, porque a gente sabe que, ainda assim, essa produção ela fica presa a nichos. Ou a minha área específica, ou a minha sub-área. Por exemplo, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Comunicação. O meu nicho ali dentro é o grupo de comunicação e educação. Embora eu transite pela comunicação e cultura digital, mas eu estou nucleada na comunicação e educação. Vocês sabem, muito mais do que eu, que a comunicação enfrenta fenômenos diários e que a gente precisa acompanhar. Eu me lembro que, em 2020, eu escrevi um texto, junto com a professora Juliana, uma proposta para um evento da ULEPIC sobre o jornalismo do Estadão no TikTok. A gente não falava muito do TikTok, mas as redes sociais estão na minha área de interesse. O Estadão foi o primeiro jornal brasileiro a ter um espaço no TikTok. O texto foi reprovado, porque os meus pares não sabiam do que eu estava falando. Eu tive 2 textos reprovados na minha vida. Um foi esse, e o outro foi da Sociedade de Educação. Esqueci o nome agora, porque a gente guarda um certo ódio, assim, né? Guarda, porque esses textos eles são escritos finais de semana. Claro. Eu sou leonina, não tem alguém que guarda mais raiva do que escorpiniano e leonino, não tem, gente. Então, eu digo isso porque esses materiais, a Aretusa está ali, ela sabe muito bem disso, a gente produz, não é no horário que a gente está na universidade. A gente produz quando a gente está em casa, de noite, fim de semana, feriado, porque é quando sobra tempo ou quando a gente aproveita o tempo para fazer isso, porque a gente requer reflexão, dedicação, leitura. Não é no momento que a gente dá aula, não é no momento que a gente está atendendo um estudante, está atendendo um colega, está se envolvendo num projeto. Não é isso. Então, ter um texto reprovado dói na alma, sim. Né? Porque se a gente vai escrever sobre algo, a gente já estudou, já refletiu, já pesquisou, e aí a gente pensa, como é que... agora o TikTok está aí. Né? Mas a gente tem isso. Então, assim, é bastante complicado, mas a gente também precisa entender como se comunicar melhor entre os pares. E aí existe uma imensidão de possibilidades. Hoje, discutindo essa questão de comunicação entre pares, a gente discute muito a questão dos dados abertos, a professora falou rapidamente, e é a divulgação dos dados. Né? Hoje a gente já está discutindo ciência aberta, e é um tema bastante caro, mas foi a possibilidade de ter dados abertos na pesquisa científica que levou o Brasil à solução rápida para o problema da chikungunya. Quando a Fiocruz, que é uma das instituições brasileiras que mais pesquisam, de maior credibilidade em ciência, pesquisas na área de ciência e saúde, divulgou os dados sobre a chikungunya e possibilitou a troca entre pares na comunicação científica, isso levou à aceleração da gente resolver um problema social. E aí a universidade, o Instituto de Pesquisa, está fazendo a sua contrapartida nesse sentido.
a possibilidade ainda em comunicação científica de divulgação de pré-prints, de resultados de pesquisas e de estudos que ainda não foram avaliados por pares, porque existe uma lógica na comunicação científica, mas já estão disponíveis até para serem avaliados, estudados e utilizados por outros cientistas. Mas esse, como não é o tema da nossa conversa, a gente passa adiante. E aí, na outra vertente, a gente tem o tema da nossa conversa de hoje, que é a divulgação científica. A divulgação científica é como nós, professores, pesquisadores, estudantes, estudiosos, dialogamos com o público externo. Como é que a gente consegue traduzir? Eu não vou saber suas fórmulas, né, não vou entender. Né, como é que a gente consegue traduzir isso para a comunidade, para a sociedade? Quantas vezes nós, professores ou pesquisadores, e vocês, né, profissionais da comunicação, já foram entrevistar alguém e falaram assim: o senhor pode repetir com outras palavras? O senhor pode simplificar? Né? Porque, se for televisão, tem tempo. Né? A gente está preso ali a uma grade de programação, um material de 1 minuto e 30, que, para a comunidade, meu Deus, eu falei tanto, só usou 1 minuto e 30. Né? Eu costumava dizer, quando eu trabalhava na rua, eu odeio, eu também fui editora, e eu odeio mutilar a fala das pessoas. Porque eu acho que você pode mudar. Hoje a gente discute deepfake, né? Mas a gente pode subverter completamente o que o entrevistado queria dizer. Então, às vezes, eu gravava, regravava. Né? Diz assim: se o senhor for o mais sucinto possível, eu vou poder colocar a fala do senhor inteira. Tirou do contexto. Exatamente. Né? E aí a gente vê. E fora que é horrível ficar aqueles picotes assim, né? Que hoje a internet, né, é o chique do vídeo de internet, é ficar o picote assim. Mas, nesse sentido de divulgação científica, a gente tem uma plataforma que ela não se propõe à divulgação científica, ela foi pensada como comunicação científica, nasce com periódicos científicos e hoje tem sido uma batalha, e eu fiz parte, eu me orgulho mesmo de fazer parte, o Leonino gosta de dizer isso, né? Eu me orgulho de dizer que eu faço parte do comitê gestor da Cielo Livros, e a gente venceu a batalha por aprovação de livros de divulgação científica na plataforma Cielo Livros. E um dos exemplos é esse livro aí, é uma coleção, na verdade, lançada pela Fiocruz em 2020, no auge da pandemia, em que o Brasil não sabia o que fazer, não entendia o que era a Covid, o mundo não entendia o que era a Covid, a gente se batia, né, com medo de sair de casa, né? A gente nem imaginava que um dia fosse estar aqui tão tranquilamente, né? Mas, graças a Deus também, mas principalmente a ciência, a gente está aqui hoje, sem máscara, só a colega ali, que eu imagino que ela esteja com sintomas gripais, a gente aprendeu isso também. Então, esse material ele foi premiado pelo Prêmio Abel, que reconhece a publicação universitária do Brasil, e ele possibilitou o entendimento sobre vacinas, sobre Covid-19, sobre temas sociais em torno da Covid-19, em tempo recorde, porque foi um livro digital, mas isso não significa que ele não foi avaliado por pares e nem passou pelo Conselho Avaliativo da Cielo Livros, da qual a professora Maria Luísa ali também faz parte, é outra representante da UESC no Conselho. Eu faço parte do comitê gestor e ela do comitê avaliativo. Então, se vocês submeterem livros aí ditos que for para a Cielo e não for aprovado, vocês reclamam com ela. Uma outra possibilidade de divulgação científica que a gente tem na plataforma Cielo Livros é um livro da Editos, publicado por um professor e uma orientanda aqui da universidade. A orientanda é professora da educação básica. São estudos que o professor Adriano Stuck fez durante o doutorado dele, depois em diversas outras pesquisas, e que essa orientanda dele, eu não vou lembrar o nome também, nem Thaís Barbosa, fez no mestrado e se dedica a isso na educação básica, sobre história regional, e ele hoje trabalha na zona rural, em escolas da rede pública, e distribui gratuitamente a cota de livros dele, falando sobre o trem de ferro e a usina do Almada, os aspectos históricos e da física, por meio do funcionamento de uma usina de trem de ferro, ele vai conseguir discutir as questões, os conceitos, as fórmulas físicas, e aproximando os alunos que não têm noção, os estudantes que não têm noção da história que cercou aquilo ali. Ele fala: gente, está lá os vestígios da usina, está lá não sei o que lá. E aí o menino lembra que o avô dele trabalhou, que não sei quem, pererê. Cria um vínculo, cria um laço.
Isso facilita a compreensão. Isso é traduzir o conhecimento que a gente produz na universidade em linguagem acessível para o público externo. Existem diversas formas de fazer isso. O livro é uma delas. Por favor, Ike. E aí, também, nesse sentido, a gente pode publicar livros que falam de ciência para o público infanto-juvenil. E a gente tem crescido muito nisso. E eu me orgulho de dizer que a Editos foi uma das primeiras editoras universitárias a fazer publicações nessa área, voltadas para esse público. São livros que são resultados de estudos e de pesquisas que entendem um fenômeno, onde pesquisadores e pesquisadoras se aprofundam em um fenômeno, publicam para os seus pares livros, papers de comunicação científica e traduzem essa linguagem também para um outro público, pensando na divulgação científica. São livros hoje que estão sendo usados como paradidáticos, são livros que estão sendo usados para presentear crianças, para lerem junto com crianças, enfim. Aí eu trouxe alguns exemplos. Um dos exemplos, eu sabia que ela vinha, não ia deixar o livro dela de fora, porque senão lá fora, né, eu ia ter que prestar contas. Brincadeiras à parte, é um trabalho bastante sério que a professora Maria Luísa faz no Observatório das Migrações, é a área de pesquisa dela. Esse livro ela publicou junto com o professor Clodoaldo, do Departamento de Ciências Jurídicas, e é um livro de comunicação científica, tem a linguagem científica, falando para os pares, para os professores, pesquisadores e comunidade externa, mas que tenham um pouco mais de aproximação com a linguagem científica sobre essa temática. E aí ela teve a sacada de começar a escrever sobre esse tema para crianças. E hoje também para jovens, que a gente tem outro livro, tem Tarfi na Estrada, que fala de uma criança que migra, tal, já é para um público um pouco mais, sei lá, na pré-adolescência, adolescência, um público juvenil. Então, Tonico foi o primeiro que fala de uma criança migrante, numa linguagem simples. Tonico já foi usado como paradidático em diversas escolas da região. Carola já foi usada por escola de São Paulo. Então, assim, para a gente isso é um orgulho danado, porque a gente consegue falar de temas áridos para um público que a gente acha que não tem vocabulário, não tem arcabouço para isso. Aí eu trago o exemplo da Edufba, que é o livro Gordinhas, o exemplo da editora da Universidade Federal de Minas Gerais, que é porque os animais entram em extinção, e eles têm uma série de livros nessa área. A Edufba começou a publicar depois da gente, por ver os resultados das publicações da gente. A gente tem da Editos também, Depois do Vestido Azul, que é um livro da professora Alicia Queiroz, que hoje o departamento dela foi dividido, então eu não sei mais quem é sexo, quem não é sexo. É piada interna. Porque um departamento ficou de sexo, é isso? Departamento de Ciências Exatas. Eu ia me orgulhar, gente, do departamento. O pessoal não está gostando. Então, a professora Alicia tem um projeto de extensão chamado Cidade Imaginada, Cidade Possível, que ela trabalha com urbanismo, arquitetura, arborismo, enfim, e a partir desse projeto nasce o livro Depois do Vestido Azul, que já foi usado por escolas, em eventos literários, enfim, ela faz um bom trabalho com crianças a partir desse livro. Um outro livro, que a gente tem uma outra autora, Elisa Oliveira, que é professora da Educação Básica, que publicou a nossa primeira coleção didática de filosofia, adotadas também por escolas da região e de fora daqui da região. A professora Elisa estuda filosofia para crianças há décadas e aí começou a publicar com a gente. Esse livro faz parte de uma coleção, a coleção Convenção das Corujas, que trabalha alguns temas sociais. Esse é sobre racismo, é o mais vendido. Qualquer feira que chega, ele esgota rápido, porque não existe um material que seja norteador para discutir esse tema com crianças. E aí tem adoção, tem diferenças, são uma série de temas que ela trabalha. Vou dar uma acelerada, que eu já sei que eu estou passando do tempo. E aí, pensando em outras pontes possíveis que a universidade não só tem, como ela realiza, dessa ponte, desse processo de divulgação científica com a comunidade. Então, às vezes, a gente está na rua e não sei o que a universidade está fazendo aqui. A gente está fazendo divulgação científica, o Caminhão Consciência faz isso. Né? Existe uma série de ações da universidade que faz isso. Então, eu trouxe o exemplo, né, da
dessa aproximação por meio da Festa Literária de Ilhéus. A Festa Literária de Ilhéus começou na universidade como Feira Universitária do Livro, depois surgiu o Festival Literário de Ilhéus, o FLIUS, e aí a gente começou a apoiar o FLIUS. Num determinado momento, conversando com os meninos da Academia de Letras de Ilhéus, a gente resolveu juntar os eventos. Então, a Festa Literária, ela engoliu, né, abarcou a Feira Universitária do Livro da UESC e o Festival Literário de Ilhéus. A gente vai para a rua, a gente realizava a Feira do Livro aqui dentro do campus, aí a gente percebeu que era preciso ir para a comunidade, né, para perto da comunidade. Então, a gente vai para o centro de Ilhéus, a gente vai para ocupar os espaços culturais do centro da cidade, que estão degradados, mas a gente precisa dizer à comunidade que aquele espaço é dela, e a universidade tem autonomia para dizer isso, né? Então, a gente já teve oficinas, a gente não entendia. Por que os meninos se arrumavam tanto para ir para uma oficina? Depois a gente descobriu, isso meninos de escolas, né, de periferia, que era a primeira vez que eles entravam em um espaço cultural do centro da cidade, espaço criado, mantido, gerido com recurso público. Eles não reconheciam o pertencimento daqueles espaços aí. E isso é o papel da universidade também, dizer o espaço é seu, você tem que lutar para usar e melhorar esse espaço. Então, a gente tem esses 3 momentos, a possibilidade de parcerias, a foto do meio traz o exemplo do IFBA, né, que se aproximou da gente também para a realização da Festa Literária como ação. Então, a ideia é essa, por meio das feiras e festas literárias, é levar o livro para perto do leitor, assim como nas escolas. A gente faz muito isso. As escolas que adotam, as escolas que convidam, a gente leva os autores para esse diálogo mais próximo, que é um processo também de formação de leitores, e, às vezes, também de formação de professores, porque, às vezes, o professor pega o livro e não sabe o que fazer com ele. Outras iniciativas, porque não é só a Editos que faz isso, né? Não é só a UESC que faz isso. Em cima, à direita, a gente tem uma imagem da Festa Literária de Ilhéus. A da esquerda é da FLIGE, a Festa Literária de Mucugê, na Chapada Diamantina, que tem o apoio da UESB, né? A professora Mércia, que organiza e tem o apoio da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Aqui embaixo também a Festa Literária de Ilhéus, e à esquerda a FLIFES, a Festa Literária de Feira de Santana, que tem como gestora a UFES, e é talvez a nossa festa literária mais antiga. E também me orgulho de dizer que a Bahia, possivelmente, é o estado com maior número de feiras e festas literárias. E aí, para finalizar, pensando nessa perspectiva de relação entre a universidade e a sociedade, nessa ponte possível, e no papel dos comunicadores nesse processo, eu gostaria de chamar a atenção, porque eu acho que, a essa altura da conversa, vocês já perceberam que a universidade é geradora de conteúdo. De tudo, dentro da expertise que cabe especificamente à Universidade Estadual de Santa Cruz, a universidade é geradora de conteúdo, mas nós temos limitações. Desde uma entrevista, porque a gente nunca passou por um media training, para saber como se portar diante de um jornalista, né? Desde tempo. Eu falei que a gente produz fim de semana à noite. Isso não é romantizar, né? Eu odeio isso, né? Não estou romantizando o excesso de trabalho, eu estou chamando a atenção para o excesso de trabalho. Então, a gente não tem essa disponibilidade. A universidade ainda requer investimentos, a gente ainda vive consequências de crises, então a gente vive a falta de pessoal. A Ascom poderia fazer muito mais. Eu tenho certeza, não é por falta de conhecimento que não há mais geração de conteúdo ou disseminação de conteúdo. E talvez a gente requeira, nesse momento, de uma parceria mais intensa entre comunicadores e universidade, no sentido de que nós estamos sempre à disposição, mas que nós também precisamos ser provocados, ser procurados, ser questionados. Dentro da própria universidade, nós também precisamos municiar a Ascom, os departamentos, os projetos de pesquisa, né, os projetos de extensão, as ações. A gente também precisa, né, entender que a Ascom não toma conta de tudo, não tem consciência de tudo, não tem como cobrir tudo.
Então, a gente precisa também aprimorar esse processo de fluxo de informações dentro da universidade. Isso é uma autocrítica que a gente precisa fazer. Com relação ao jornalismo científico, eu gostaria de chamar a atenção que nós, como profissionais da comunicação, precisamos nos aprimorar nessa área. Do mesmo jeito que a gente não aprende a ser pesquisador, na faculdade a gente não aprende os nichos, né, os segmentos do jornalismo. Nós somos formados generalistas e muitos vão estudar outros cursos e acabam indo trabalhar com o jornalismo, com a comunicação, pela afinidade com a área. E também não são formados nisso. Nos grandes centros, nas grandes empresas, nos grandes veículos de comunicação, há a possibilidade da especialização, né, do jornalismo econômico, no jornalismo político, essa segmentação por editoria. Mas no interior a gente precisa fazer tudo. Eu já cobri futebol, eu só sei quando a bola entra, gente. Só sei que é gol, eu juro a vocês. Eu adoro quando tem Copa, porque todo mundo vai assistir o jogo e fica a paz. Eu não sei e não gosto, mas era o trabalho que eu precisava fazer. Hoje eu tenho a consciência que eu devia ter acreditado o motorista. Pinguim, quem é da região conhece Pinguim. Pinguim era o apelido do motorista, ele cobria futebol comigo e era ele que dizia o que estava acontecendo. Hoje que eu tenho noção de direito autoral, eu sei que a reportagem deveria ser assinada pelos dois. Então, assim, a gente não tem essa formação no jornalismo científico. Infelizmente, a gente não tem como. E eu acho que a proposta da Ascom, da universidade nesse momento, né, e da PROP, PROEX, enfim, é esse investimento maior na especialização. Para que a gente comece a conhecer melhor os termos, comece a se aproximar das fontes, aquilo que a gente faz de modo generalista, que a gente possa fazer também com a universidade, que a gente possa divulgar de antemão os resultados de pesquisa, que a gente possa favorecer o desenvolvimento regional, porque eu acho que esse é o papel imprescindível da universidade, né? Fomentar, colaborar, ser instrumento para o desenvolvimento regional. E isso só vai acontecer em parceria. E no momento em que a gente está aqui na universidade e reflete, descobre caminhos para determinados fenômenos, a gente precisa do apoio da imprensa, do apoio dos comunicadores, para que esses conhecimentos também estejam acessíveis para a comunidade. E para que haja troca, essa troca de conhecimentos e saberes, porque a gente não sabe tudo. Muitas vezes a gente empaca em alguns processos. Então, nesse sentido, eu gostaria de citar o exemplo da agência Bore, não sei se alguém conhece ou não conhece. A agência Bore é uma agência de notícias especializada em jornalismo científico. Ela nasceu em 2020, é um hub de jornalistas que buscam fazer essa tradução do conhecimento científico, do material que é produzido em universidades, do resultado de pesquisa, principalmente das ciências duras, porque eu vou te dizer, é difícil traduzir isso aí, hein? Para o grande público. Porque foi só assim, por meio da massificação da informação apurada, e aí, assim, do mesmo jeito que a comunicação científica ela é avaliada por pares, né, nós, como comunicadores, temos a responsabilidade da apuração, né, de verificar, de confirmar, de checar os fatos, para só depois disso disseminá-los. E foi só assim que a gente conseguiu, hoje, estar aqui sem máscara nesse auditório. A gente precisa ter em mente esse papel preponderante da ciência, dos institutos de produção de conhecimento, que estão a serviço da sociedade, mas sozinhos a gente não dá conta. Obrigado, professora. Brilhante o momento proporcionado pela professora Rita. Professor Logesti, professor Leandro Logesti. Alô? Por favor. Eu vou passar ali. Pessoal, bom dia. Queria agradecer o convite para participar desse evento. Uma das questões que o cientista costuma fazer, porque é o método científico que faz isso, ele é identificar os problemas e buscar entender, diagnosticar, né? Qual é a estrutura e como funcionam as coisas, para que se possa saber o que se pode fazer para resolver,
né? Então, a minha fala aqui ela vai ter essa intenção de mais ou menos tentar fazer um diagnóstico do que nós estamos enfrentando hoje, de qual é o problema de divulgação científica, de levar a ciência para a comunidade em função do que a gente está vivendo profusamente, que são as fake news e a velocidade e a disseminação disso. Então, eu gostaria de começar lembrando, basicamente, uma fala de Sófocles, que diz o seguinte: nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição. O que é que eu estou me referindo como grandioso? É isto aqui. E tudo que isto aqui representa, né? E como isto funciona, como é estruturado. Bem, no mundo atual, né, nós temos uma realidade inexorável de redes sociais que leva ao que se chama de hiperconexão. Essa hiperconexão está conectada fundamentalmente com um sistema hoje conhecido e reconhecido como capitalismo de plataforma, certo? Bem, este sistema estabelece exatamente isso, né? Que somente duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, drogas ilegais e software. Então, são as plataformas de software que estabelecem todo esse sistema ao qual nós estamos vinculados e que nos modifica e nos guia. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês dessa informação. Por que isso não é uma coisa simples, é uma coisa complexa? Nós temos 8,1 bilhões de pessoas no mundo. 68%, 5,44% das pessoas utilizam a internet. 68%. Tá? E dessas, aí um pouquinho menos são... desculpe, os 68% são os que utilizam smartphones, e quase a totalidade desses 68, ou seja, 64, né, utiliza internet. Isso nos traz essa realidade aqui. Nós vivemos em uma malha, nós vivemos em uma rede absolutamente interligada, de uma maneira que nunca foi vista antes na história da humanidade. E para a gente ver o impacto disso, nós podemos pegar somente os dados do Brasil. O Brasil é o segundo país com maior média de tempo diário no uso de redes sociais. 3 horas e 50 minutos, praticamente 4 horas. Se a gente arredondar para 4 horas e colocarmos aí mais a média de 8 horas de sono por dia, 8 mais 4, 12, nós, na verdade, temos meio dia para viver as coisas que nós fazemos, né? Pois bem, e aí, dentro deste contexto, nós agora temos a inteligência artificial que vem para gerenciar, para funcionar, para fazer funcionar esse sistema de acordo com determinados interesses. Bem, que interesses seriam esses? O interesse pela atenção do usuário, que no capitalismo de plataforma, ou seja, a nossa atenção no capitalismo de plataforma é o produto que se vende, certo? Bem, o capitalismo de plataforma ele é baseado num conceito que se chama de economia comportamental, que inclusive rendeu em 2017 o prêmio Nobel a essa pessoa, Richard Thaler, e ele é baseado fundamentalmente no seguinte: os processos mentais, entender como os nossos processos mentais funcionam, por quê? Para que seja possível manipular as decisões das pessoas. Então, o estudo vai nessa direção, evidentemente que com neurobiologia, psicologia, história, antropologia, etc. Tá? E uma das principais conclusões que se chegou nesses estudos é que a maior previsibilidade dos modelos está em decisões irracionais. A gente pensa que a gente pensa muito para tomar decisão, mas a essência das nossas decisões são irracionais. Ou seja, a gente toma decisão com as vísceras. Certo? Isso acontece porque nós
nós hoje ainda temos um cérebro igual ao que um primata tinha há 20, 30 mil anos atrás. Ou seja, a evolução nos levou a este modelo cerebral. Tá? E aí, quais são os gatilhos utilizados neste modelo cerebral para permitir que se maneje, se baseie a mudança de comportamento em decisões irracionais? É o fato de que o principal gatilho desse cérebro primata de 20, 30 mil anos atrás era o senso de escassez, o senso de falta, o senso de necessidade. Muito bem. Então, com tudo isso em mente, e mais a tecnologia de informação e computação e etc., o que foi possível fazer nas redes sociais, com esse alcance que nós já vimos, é a personalização do conteúdo. Isso jamais foi feito antes na história da humanidade, na história do planeta. Ou seja, hoje se sabe que com aproximadamente 20, 30 likes, os algoritmos e a inteligência artificial sabem mais sobre você do que você mesmo sabe. Inclusive, várias pessoas já têm achado estranho que elas nem falaram, elas estavam pensando sobre alguma coisa e quando elas abriram a internet, elas encontraram aquele assunto. Por quê? Porque o modo de pensar daquela pessoa já está mapeado pelo algoritmo. Tá certo? Então nós temos essa realidade. Quando a gente pensa em divulgação científica, nós não podemos esquecer esse fato. Nós temos que entender que hoje se chega a cada indivíduo. Tá? Bom, isso obviamente para o capitalismo de plataforma tornou a propaganda extremamente eficiente, originalmente com a ideia de quê? De venda. Não é? Mas, evidentemente, que isso foi rapidamente percebido, infelizmente, num primeiro momento, pela extrema-direita, em que você consegue manipular as decisões políticas das pessoas. Tá? Muito bem. Além disso, evidentemente que se a ideia é você conseguir captar mais pessoas para o que você quer, você tem que ser eficiente na mudança de comportamento, e aqueles 4 itens que eu mostrei são a maneira como isso acontece. E aí, pula para a estratégia fundamental que está vinculada àquele gatilho que eu mostrei para vocês, que é fomentar o desejo. Desejo não é a mesma coisa que necessidade, mas ele muitas vezes se confunde. Certo? E fomentar o desejo, ele é estratégico, porque o desejo ele é insaciável. Então isso não tem fim. E obviamente que a consequência disso é satisfazer desejos leva a dopamina e serotonina e leva ao vício, que é a mesma coisa que as drogas, né, fazem com as pessoas. Muito bem. Aqui eu recomendo esses 4 vídeos aqui para vocês assistirem, porque é um mini curso sobre tudo isso aí que eu estou falando para vocês. Que seria os 2 documentários, O Dilema das Redes e Privacidade Hackeada, que está na Netflix, e a entrevista que o Eduardo Moreira dá ao Leonardo Atush, do 247, onde eles debatem exatamente o que significa o filme. E o Eduardo Moreira traz uma quantidade bastante importante de informações, porque ele fala, ele estuda e ele trabalha com economia comportamental. Na vertente oposta, na vertente de contraponto, na vertente de entender o que acontece para que se possa fazer alguma coisa. E, por fim, é como o nosso colega Átila Yamarino descreve como funciona o Facebook. Né? Muito bem. A moeda de circulação na midiosfera das redes se chama engajamento, ou seja, o que se quer? Se quer que se o produto é atenção, você quer o quê? Mais tempo que você fique atento, engajado. E aí é onde entra o grande problema das fake news. Tá? A fake news não tem responsabilidade com verdade. Fake news tem interesse em engajamento. Está certo? Muito bem. A Organização Mundial de Saúde, durante a pandemia, já existia isso que eu vou mostrar para vocês agora antes, mas durante a pandemia isso se tornou absolutamente visível e claro, que é o que
a Organização Mundial de Saúde chama de infodemia. A infodemia nada mais é do que exatamente uma profusão absurda de informações que você não tem mais certeza do que confiar. O que é verdadeiro, o que é falso. Porque tudo tem a mesma cara. Isso gera o fenômeno da dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é uma sensação de desamparo, de desespero, de o que fazer, o que pensar, em que acreditar. E isso leva, lembra que eu falei sobre as questões irracionais? Isso leva a um conjunto, uma sequência mais ou menos lógica e previsível de reações das pessoas. Isso começa com angústia, logo em seguida passa para medo, e daí pula rapidamente para o ódio. E esse sentimento de ódio, ele já foi constatado, ele tem a possibilidade de permitir 6 vezes mais engajamento e compartilhamento que qualquer notícia verdadeira. Então nós já temos um problema do ponto de vista de divulgação científica sério, né? Que é como suplantar isso. Bom, então a gente sabe que isso tem uma capacidade de disseminação muito maior. Então, uma pessoa, e aí pode se multiplicar pelas bilhões de pessoas, e cada um nas suas individualidades com diferentes intensidades, né? Como que as pessoas resolvem isso? Ou muitas delas resolvem isso? Elas resolvem isso pelo efeito manada. E o que é o efeito manada? O efeito manada é a perda da racionalidade pelo sentimento de pertencimento a um grupo. Ou seja, você simplifica a sua angústia, o seu medo, os seus problemas, elegendo. É isso aqui que me representa, é isso aqui que eu faço parte, então agora eu sou feliz. Né? Então, principalmente o que causa a formação do que nós conhecemos hoje como as bolhas dos cidadãos de bem, e com consequências práticas absolutamente reconhecidas e perceptíveis, né? Ou seja, isso não é brincadeira. Tá? Muito bem. Qual é o problema? O problema principal do sistema de redes sociais é que existe um vício de origem neles, e nós temos que entender isso. Que é o quê? Os algoritmos e a inteligência artificial que é usada parte de um monopólio econômico das plataformas. Então, quando você estabelece um algoritmo, você tem um ponto de partida. E esse ponto de partida estabelece tudo que vai acontecer depois. O ponto de partida qual é? Modificação das decisões, atenção do usuário. Certo? E aí você tem isso restrito a 2 mãos cheias de empresas, que são as que comandam o capitalismo de plataforma. E o segundo e mais grave, na minha opinião, é que o objetivo, prioridade, é lucro. Então a própria vida humana deixa de ter valor, porque ela é secundária. Ela só vai entrar em jogo se valer a pena para o engajamento. Né? Bom, aí qual seria a solução para esse problema? Isso é um problema extremamente complexo, tá? E não é simples. Eu estou tentando aqui, nos 15 minutos que tenho de janela, eu estou tentando resumir de uma maneira compreensível. Né? Mas, basicamente, nós temos duas grandes coisas a serem feitas nesse momento. Regulação das plataformas e sistema das redes, por conta de tudo isso que eu acabei de escrever para vocês, e do enorme potencial de manipulação de indivíduos. E o segundo é a reeducação das pessoas, no sentido do entendimento conhecido como letramento digital. Certo? Então, isso requer investimento, requer tempo, requer ações. Muito bem. Mas quais são os entraves? Os entraves são, basicamente, a realidade de hiperconexão que nós vivemos, tá? Gera cérebros entupidos de informação. Ou seja, cérebros que são vitimados pela infodemia. E todos são. Tá certo? Segundo, uma das consequências mais óbvias disso, se você perde a sua racionalidade, se você está entupido de informação e você não sabe para onde ir, há uma tendência de você reduzir
fortemente a sua capacidade de atenção, foco, reflexão e argumentação. Tá certo? Ou seja, a essência da universidade está sob ataque. E, por fim, as duas profissões que eu escolhi, né? Tô bem arranjado, né? Desvalorização como consequência da ciência e da educação. Por quê? Porque são essas duas atividades humanas que podem pôr freio ao que nós estamos conversando. Tá? E aí, para finalizar, a única coisa que eu gostaria de dizer é que nós precisamos de criatividade em pelo menos duas grandes áreas. Comunicação, que é o que nós estamos fazendo aqui, e quando eu digo criatividade em comunicação, eu estou querendo dizer pensar muito fora do que nós já estamos acostumados, porque o que nós já estamos acostumados nos trouxe até aqui. Então, precisamos repensar isso. E eu diria que inteligência artificial de contraponto, ou seja, nós precisamos quebrar o monopólio das plataformas, precisamos ser capazes de criar algoritmos, de criar modelos e de criar, inclusive, próprias plataformas para contrapor a essa realidade. Bem, eu não sei quanto tempo deu, será que eu consegui falar em 15 minutos? Milagrosamente. Tá, pessoal? Então era isso que eu queria dizer, contribuir para o nosso debate aqui. Obrigado, professor Leandro. Bem, nós temos, claro, a expectativa de vocês, a questão das perguntas, né? Mas nós vamos para depois do coffee break, nós temos mais uma rodada e, enfim, nós fazemos as perguntas. Vamos também disponibilizar os e-mails dos professores, concordam? Para que as pessoas, se quiserem, possam fazer perguntas, especialmente ao senhor, professor Logécio. Creio que o tema trouxe alguns questionamentos, né? Bem, gente. Vamos ao coffee break, né? Então, nós estamos encerrando essa mesa redonda. Queremos dizer que aqueles que têm interesse em fazer a conexão com o Wi-Fi, nós temos ali o nosso QR Code, que é permitido fazer isso para a conexão. Dizer também que todos esses conteúdos, essas palestras, estarão no nosso canal oficial no YouTube, o ESC Oficial. Tá? Vocês vão poder disponibilizar, vai ser disponibilizado todo o conteúdo lá. Convidar agora para a gente sair das cadeiras. Vamos aqui a nossa área para um coffee break, uma confraternização, e retornamos em 10 minutos.